Olá pessoal, então estamos de volta com mais uma questão para o nível 3. Dessa vez estamos trazendo uma questão que foi da prova do Canguru Matemático, uma famosa competição matemática que ocorre aqui no nosso país. E em outros países também, na verdade. A questão trata da geometria espacial. Precisamente a questão não exige um conhecimento muito técnico da matéria. O que a questão exige é a capacidade de visualização de figuras espaciais. Do ponto de vista técnico, a questão exige apenas que você saiba que 3 pontos não alinhados definem um único plano. Bem, então o enunciado é o seguinte: quantos planos passam por exatamente 3 vértices de um cubo? Então o que nós vamos fazer inicialmente é desenhar um cubo. Então temos aqui um cubo com os seus vértices A, B, C, D, E, F, G e H, 8 vértices, e ele quer saber quantos planos passam por exatamente 3 dos vértices. Então, por exemplo, se você pega um plano de uma das faces, se você pega o plano, vamos supor, esse plano frontal, que é a face ABHG, tá certo? Esse plano da face frontal ABHG, esse plano ele contém 4 vértices do cubo. Esse é um plano que nós não queremos na questão. O que nós queremos são os planos que passam por exatamente 3 vértices. Exatamente 3. Nem mais nem menos. Então aqui eu fiz uma figura ao lado, onde eu tracei um pedaço de um desses planos que passa por exatamente 3 vértices do cubo. Esse desenho que eu fiz aí em vermelho, tá certo? É um pedaço do plano que é definido pelos pontos B, E e G, que são 3 pontos que não estão alinhados, portanto definem um único plano. Então esse é um dos planos que nós queremos, mas ele quer saber quantos. Uma maneira boa para você identificar quantos são é você olhar para os vértices do cubo. Por exemplo, para esse plano que eu desenhei de vermelho, que é o plano BEG, definido pelos pontos B, E e G, dê uma olhada no vértice H. O vértice H ele fica bem de frente a esse plano, tá certo? Ele fica bem, vamos chamar assim, olhando para esse plano. Igualmente a esse plano, nós podemos desenhar planos análogos a esse se nós considerarmos os vértices, os demais vértices do cubo, que é exatamente o comentário que nós fazemos aqui, ó. Para cada um dos 8 vértices do cubo, tá certo? Cada um desses 8 vértices vai olhar para um dos planos como o plano definido pelos pontos B, E e G, exemplificado na figura acima. Então, cada um dos vértices do cubo olha para um plano que é equivalente, tá certo, a esse que eu desenhei. Esse aí, especificamente, foi o plano que eu desenhei passando pelos pontos B, E e G, tá certo? E bem na frente dele, você tem aí o vértice H. Se você pegasse o vértice E, tá certo? Você teria um plano semelhante a esse, cujo vértice E ficaria bem na frente dele. Para cada um dos vértices do cubo, você teria então um desses planos. Portanto, como o cubo possui 8 vértices, então nós teríamos 8 desses planos passando por exatamente 3 vértices do cubo. Tá bom? Então, a questão que não exige conhecimento técnico da matéria é uma questão que tenta explorar a capacidade de visualização espacial do estudante. Tranquilo? Então o segredo é exatamente esse. Para cada vértice do cubo, tá certo? Você tem exatamente um dos planos como esse que eu desenhei. Como são 8 vértices, portanto, serão 8 planos. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Questão que foi aí do concurso Canguru Matemático. Um abraço e até a próxima.